Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Um prazerzão recebê-los aqui, a gente sempre batendo um papo sobre esporte, mais especificamente sobre futebol com cada um de vocês. Hoje vamos começar falando da seleção brasileira, que tem novo treinador. Hoje será a estreia de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Muita expectativa, né? Talvez seja nos últimos anos, vamos dizer assim, um momento de maior expectativa do torcedor brasileiro, que tem de verdade tem ficado um pouco afastado da seleção. E com a chegada do Carlo Ancelotti, um técnico, talvez um dos melhores técnicos do mundo em termos de currículo, sem dúvida, mas em termos de desempenho, é um dos melhores técnicos do mundo, e tenho certeza que o torcedor brasileiro está um pouco mais empolgado. A gente não está vendo aquela mobilização nacional em torno da seleção brasileira, mas quem sabe isso com o tempo, de repente, com a chegada do Ancelotti, os resultados vindo, de repente o torcedor brasileiro comece de volta a abraçar a seleção brasileira. Então, vamos aguardar na noite de hoje e ver essa estreia tão esperada do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. E qual vai ser o jogo? Marcos Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. Equador e Brasil, lá no Monumental de Guayaquil, no Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse jogo é hoje, a partir das 8 da noite, expectativa aí para uma vitória da seleção brasileira, mas mais importante é o desempenho. Queremos que a seleção brasileira apresente um bom futebol, para que a gente traga de volta a expectativa de sempre estar aguardando que a seleção jogue, de bons jogos, de bons resultados, de vitórias que tragam, que efetivamente aconteçam e que tragam essa expectativa de ver jogo da seleção brasileira, porque muita gente sequer sabe que tem jogo da seleção, né? Então a gente precisa trazer de volta esse sentimento de amor pela seleção brasileira. A arbitragem para esse confronto de hoje já está definida, todo o comando da arbitragem será chileno. O árbitro será Piero Mazza, o assistente 1, Cláudio Urrutia, o assistente 2, Alejandro Molina. O quarto árbitro será Francisco Gilabert e o VAR será comandado por José Caberron. Então tá aí a arbitragem chilena que vai comandar o jogo de hoje entre Equador e Brasil. Provável escalação da seleção brasileira que vai acabar hoje à noite. Talvez essa gente não tenha como cravar efetivamente que seja essa, porque desses últimos técnicos da seleção brasileira, o Ancelotti é o que mais tem blindado assim que a gente que é imprensa, a gente imprensa, né? Tenha conhecimento de quem são os jogadores. Mas está aí na tela a provável escalação de hoje. Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Alex a dupla de zaga, e na lateral esquerda, Alexandre. Casemiro é o volante, Gerson e Bruno Guimarães são, assim, volantes meias, né, que vão ser os responsáveis por armar a seleção brasileira, talvez mais o Gerson do que o Bruno Guimarães. E no ataque teremos Vini Júnior de um lado, Estevão do outro e Richarlison como centroavante, como referência da seleção brasileira. A gente já destaca aí dois jogadores, o Richarlison e o Casemiro, que são jogadores que estão retornando, não estavam sendo convocados, e o Ancelotti, por já ter trabalhado com eles, confia nesses jogadores e muito provavelmente eles serão titulares na noite de hoje. Vamos ouvir o comandante, né? Vamos ouvir agora Carlo Ancelotti, a gente tem uma sonora com ele, falando da expectativa para a estreia como treinador da seleção brasileira. Vamos acompanhar. Carrera, volver aquí, estar aquí, entrenar por primera vez una selección, sobre todo la selección de Brasil, que no es una selección cualquiera, es la selección más histórica. Entonces pienso lo mismo, que tengo una gran ilusión y una gran motivación para hacer lo máximo que es posible para intentar de llegar al objetivo final. Me da mucha confianza lo que veo con los jugadores, como puedo decir, la gana que tienen los jugadores para meter la camiseta amarilla. Esto creo un país que empuja esta selección, que es algo muy importante tener un ambiente cerca de ti, alrededor, que quiere lo mejor para ti. Entonces jugamos mucho en el partido de mañana, obviamente, porque queremos calificarnos lo más antes posible para el Mundial. Me gustaría ver lo mejor de nosotros. Tá aí a sonora com o novo técnico da seleção brasileira, italiano Carlo Ancelotti, e ele tem um desafio muito grande, né? A gente
Como eu disse, precisa trazer de volta a expectativa do torcedor brasileiro, o amor do torcedor pela seleção brasileira, que tem ficado muito distante nos últimos anos, não só por conta dos resultados, mas tudo que acontece com o CBF, com tudo que a gente tem acompanhado recentemente. Então, vamos ver, né? Vamos ver se a seleção jogando bem traz de volta para perto dela o torcedor brasileiro. O primeiro desafio do Carlo Ancelotti é arrumar a zaga da seleção brasileira, né? A seleção brasileira toma muitos gols. Vou pedir pro Marcos Souza colocar a próxima tela aí, que aí eu separei, pessoal. Tá a sequência aí da classificação, né? A Argentina primeira, Equador segundo, Uruguai terceiro, Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias até o momento. Mas os números que estão aí, principalmente essa coluna em amarelo que eu destaquei, não é pontuação, e sim o número de gols sofridos. Então vamos acompanhar. Se a gente acompanhar ali os 4 primeiros, a Argentina tomou 8 gols, o Equador tomou 5, o Uruguai tomou 10 e a seleção brasileira simplesmente tomou 16 gols. Se a gente pegar os 6 primeiros, por exemplo, o quinto é o Paraguai com 9 gols tomados, o sexto é a Colômbia com 14, das 6 primeiras colocadas, as 6 equipes que vão se classificar diretamente para a Copa do Mundo, o Brasil é a que mais tomou gols. E se a gente comparar com a 7ª, que é a Venezuela, que sempre, historicamente, é um saco de pancadas nas eliminatórias, o Brasil só tomou 1 gol a menos que a Venezuela. Então eu acho que a primeira coisa que o Ancelotti vai ter que fazer é arrumar a defesa da seleção brasileira. E lógico que é como é que eu posso dizer? Historicamente os italianos se destacam, as seleções italianas se destacam por ter uma defesa consistente. Então acho que primeiro ele precisa organizar essa defesa da seleção brasileira para a gente não tomar tantos gols, porque não dá para a seleção brasileira tomar 16 gols, tomar apenas 1 gol a menos que a seleção da Venezuela. E se a gente for ver a questão de gols feitos, o Brasil não está ruim em gols feitos. Por exemplo, é a coluna da esquerda de lado da coluna amarela. A Argentina fez 26 gols, o Equador 13, o Uruguai 17 e o Brasil 20. Então assim, o Brasil está 6 gols menos que a Argentina, é muito? Mas assim, é aceitável, 20 gols marcados. Agora, você tomar 16 gols, para mim, é exagerado para o padrão da seleção brasileira. A gente nunca viu a seleção brasileira tomando tantos gols em eliminatórias. Por exemplo, só nos 2 jogos contra a Argentina, o Brasil tomou 5 gols. 3 num jogo, aliás, 4 num jogo e 1 no outro. Então assim, eu acho que a primeira coisa que o Ancelotti vai ter que fazer é organizar a cozinha, organizar ali a zaga da seleção brasileira, o sistema defensivo, para a partir daí pensar meio campo e ataque, porque realmente são muitos gols que a seleção vem tomando. E vamos ver como ele vai organizar aí, vamos aguardar a partida da noite de hoje. Vamos ver todos os jogos da 15ª rodada das eliminatórias, contando com a rodada de hoje. Ainda faltam apenas 4, né, pra gente terminar aí as eliminatórias da Copa do Mundo. E tá aí na tela os jogos de hoje e amanhã, visto que essa rodada começa hoje e será findada amanhã. Hoje teremos Paraguai e Uruguai a partir das 8 da noite. 8 da noite também é o jogo entre Equador e Brasil. 22 horas hoje, Chile e Argentina. Amanhã, 5h30 da tarde, Colômbia e Peru. E às 19 horas, fechando essa rodada de número 15, teremos Venezuela e Bolívia. Vamos acompanhar a classificação das eliminatórias até o momento. Marcos Souza vai colocar aí na tela. A Argentina lidera com 31 pontos. Segundo é o Equador com 23. Terceiro é o Uruguai com 21. O quarto é o Brasil também com 21. Quinto, o Paraguai também com 21 pontos. O sexto é a Colômbia com 20. Lembrando que pela nova regra, né, da Conmebol, classificam-se as 6 primeiras seleções. Ou seja, se terminasse hoje, a Colômbia seria a última seleção classificada, então estariam classificados Argentina, Equador, Uruguai, Brasil, Paraguai e Colômbia diretamente. A Venezuela, que é a 7ª colocada com 15 pontos, iria por uma repescagem para ver se classificaria para a próxima Copa do Mundo. Aí a Bolívia, que é o 8º com 14, o Peru, que é o 9º com 10 e o Chile, que é o 10º com 10, estariam eliminados, mas essas seleções, apesar de estarem muito distantes, principalmente Peru e Chile na classificação, como restam ainda 4 rodadas, ainda tem 12 pontos em disputa, mas essas equipes ainda têm chance de se classificar para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, desde já, a gente deseja boa sorte ao Ancelotti à frente da seleção brasileira, que a gente veja um verdadeiro espírito de seleção quando os jogadores vestirem a camisa amarela da seleção hoje, e que a gente tenha um excelente jogo e, mais que tudo, um excelente desempenho da seleção brasileira hoje à noite. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o novo líder da competição, o Flamengo goleou o Fortaleza, o Palmeiras acabou perdendo para a equipe do Cruzeiro e perdeu a liderança para a equipe rubro-negra carioca. Vamos fazer o seguinte, o Marcos Souza vai colocar na tela aí os resultados da rodada de número 11, para a gente acompanhar todos os resultados e depois a gente passa a classificação.
Tivemos o Bahia vencendo o São Paulo por 2-1. O Vasco foi derrotado em casa pelo Red Bull Bragantino por 2-0. Excelente campanha do Red Bull Bragantino aí no Campeonato Brasileiro. Mirassol venceu o Sport por 1-0. O Botafogo venceu o Santos por 1-0. Ontem, inclusive, o Botafogo fez um jogo contra o Ceará, um jogo atrasado da rodada do número 10. O Botafogo venceu o Ceará por 3-2 e está muito bem na classificação aí. O Juventude perdeu em casa para o Grêmio por 2-0. O Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0. Um momento muito difícil do Fortaleza no ano, muito complicado essa temporada para a equipe cearense. E o Fortaleza foi goleado pelo novo líder do campeonato, Flamengo, por 5-0. Corinthians e Vitória ficaram no 0-0. O Ceará perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1, jogo mais esperado, com maior expectativa dessa rodada. O Cruzeiro, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, acabou vencendo o Palmeiras por 2-1. E o Internacional foi derrotado em casa para o Fluminense por 2-0. Marcos Souza vai colocar na tela a classificação para a gente acompanhar aí como está o momento, o Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 24 pontos, segundo é o Cruzeiro com 23, Red Bull Bragantino é o terceiro com 23 e o Palmeiras é o quarto com 22. O Palmeiras era o líder, com a derrota e os outros resultados, acabou caindo para a quarta posição. Quinto é o Fluminense com 20, o sexto agora é o Botafogo com 18, depois da vitória de ontem diante da equipe do Ceará. O sétimo é o Bahia com 18, o Mirassol é o oitavo com 17, o nono é o Atlético Mineiro com 17, o décimo o Ceará com 15. Com 15 também tem o Corinthians, que é o 11º, e o Grêmio, que é o 12º. O 13º é o São Paulo com 12 pontos, o 14º o Internacional com 11, 15º o Vasco da Gama com 10, 16º o Vitória também com 10. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Fortaleza com 10 pontos, entrou agora na zona de rebaixamento depois dessa derrota para o Flamengo. O Santos ainda está ali na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento com 8 pontos somados, vê que já está ficando um pouquinho distante da pontuação das equipes que estão fora da zona de rebaixamento. O 19º é o Juventude também com 8, e o Sport é o 20º colocado com apenas 3 pontos somados, sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. Detalhe que o Sport demitiu seu treinador português, Antônio Oliveira, o nome dele. O Sport demitiu, ainda não anunciou o novo treinador. Especula-se que pode ser o Daniel Paulista, que até bem pouco tempo estava treinando o CRB e nesse momento está como treinador do Remo, mas ainda não foi definido. Assim que tiver o nome do treinador do Sport, a gente traz para todos vocês. Marcos Souza vai colocar na tela os jogos da próxima rodada, a rodada do número 12. Detalhe, essa rodada do número 12 só vai acontecer na quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, na outra semana, na quinta-feira da semana que vem, por conta dessa data FIFA, né? O Campeonato Brasileiro da Série A está parado, na terça-feira tem jogo da Seleção Brasileira e só na quinta-feira a gente vai ter essa rodada que está na tela aí para vocês acompanharem. Então, quinta-feira, 19 horas, teremos Red Bull Bragantino e Bahia. Também na quinta, às 19, o Vitória enfrenta a equipe do Cruzeiro. Às 20 horas, teremos Grêmio e Corinthians. Às 21h30, São Paulo e Vasco, e Atlético Mineiro e Internacional. Ainda também na quinta-feira, 5h30 da tarde, teremos Fortaleza e Santos. Os jogos entre Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude e Sport e Flamengo estão adiados, porque essas equipes, essas 4 equipes, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, viajarão para o Mundial, né, o Super Mundial, e por conta disso eles não participarão dessa rodada de número 12. Detalhe importante, depois dessa rodada de número 12, só teremos rodada do Campeonato Brasileiro no dia 13 de julho, ou seja, o Campeonato Brasileiro da Série A irá ficar um mês praticamente, né, um mês e um dia parado por conta do Super Mundial. Então, quem gosta da Série A do Campeonato Brasileiro, acompanha aí a rodada do dia 12 de junho. Depois disso, só no dia 13 de julho que teremos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí quem está nos acompanhando pode perguntar, e as equipes alagoanas, quando é que a gente vai ter jogos das equipes alagoanas? Marcos Souza vai colocar na tela para a gente fechar por hoje. Então lembrando, teremos no sábado, o CSA jogando contra o América de Natal fora de casa. Esse jogo é pela Copa do Nordeste, última rodada da Copa do Nordeste. Caso o CSA vença a equipe do América de Natal no sábado, 5h30 da tarde, o CSA vai terminar na segunda colocação do seu grupo, do grupo B da Copa do Nordeste. Já o Galo entra em campo no sábado também, só que 8h30 da noite, contra a equipe do Avaí. Esse jogo é pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil do Galo da Praia, mas vamos ver se o Galo consegue essa vitória para entrar no G4 e quem sabe permanecer até o final do campeonato para conseguir o acesso inédito à Série A do Campeonato Brasileiro. E também no final de semana teremos jogos pela Série D.
O Asa entra em campo no sábado, 5 da tarde, contra a equipe do União, esse jogo no Municipal de Arapiraca, enquanto o Penedense vai jogar fora de casa contra a equipe do Jequié da Bahia, só que no domingo, a partir das 16 horas. Então tá aí todo o balanço de Seleção Brasileira, Série A do Campeonato Brasileiro, equipes alagoanas, CSA, CRB, Penedense e Asa, para todo mundo ficar muito bem informado. Então por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!